né? Então, é simplesmente absurdo que a gente pense que o problema é esse. É claro que também nós temos uma minoria de pessoas muito abastadas que muitas vezes têm estilos perdulários, etc., né? Elas sim, quando mudam esse comportamento, elas têm um efeito muito... Mas não vamos levar a coisa justamente para onde não se deve, que é imaginar que, por exemplo, alguém que hoje está de classe média, não sei o quê, é que seria o responsável pelo aquecimento global. Mas, aí vamos continuar esse debate, está muito legal. Quanto tempo nós temos aqui ainda? Então o tempo aqui voa, né? Uhum. Mas é assim, deixa eu só dar uma chamada aqui. Vocês estão ouvindo aqui Desafios do Aquecimento Global, porque a gente fica conversando, ouvindo. Tem gente que entrou no programa agora, não sabe nem o que está falando aqui, né? Então você está ouvindo aí essa conversa aqui comigo, Estélio Sol, com o professor Zé Eli da Veiga, lá da Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP, que tem um trabalho enorme nessa área, que a gente pode resumir numa palavra aqui, segundo os seus próprios livros, que é o ecodesenvolvimento, né? E falando aqui sobre o impacto que tem o desenvolvimento, principalmente países como o Brasil, população querendo melhorar de vida, o quanto isso impacta no meio ambiente, no aquecimento global, etc. Agora eu vou emendar no seu discurso, né? Eu concordo 100% com o que você falou. Agora, se a gente não levar educação correta para esse público que está se adentrando ao mercado de consumo, uma consciência diferente e alguma coisa que eles possam fazer diferente, indicar produtos, serviços, empresas, a gente não estimular essa mudança, esse trabalho que você falou, que é pressionar o governo, pressionar as grandes empresas, não vai existir, porque tem que começar com uma mudança individual, não tem jeito, né? Não, mas aí sem dúvida nenhuma. Acho que hoje existe unanimidade no Brasil para dizer que a questão educacional é a principal. Exato. Né? Mas eu queria ir um pouco mais longe, pelo seguinte: muita gente fala assim, não, mas tudo bem, a educação, mas é a qualidade da educação. Mais do que a questão da qualidade da educação é o seguinte: nós não temos educação científica no Brasil. Não tem nação que tenha a chance de se desenvolver nesse século se não vier a ter um sistema potente de ciência, tecnologia e inovação. E nós não estamos dando educação científica. Educação científica não é para a gente ter só na faculdade. Mal ou bem, por exemplo, quem entra na USP vai ter o que a gente chama de uma educação científica. Nem sempre é verdade. Às vezes tem que esperar pós-graduação para ter alguma coisa que possa aparecer como educação científica, dependendo do curso que a pessoa faz. Mas as nações que tiveram sucesso e que inclusive deram um baile no Brasil, porque eram mais atrasadas que o Brasil, hoje são mais avançadas, jogaram tudo na educação com prioridade para a educação científica. Eu vou dar exemplos. É duro que o Brasil não tem nem educação básica ainda, adequada. Mas na educação básica, no fundamental, já tinha que ter educação científica que não tem. Certo. Né? Isso é muito sério. Primeiro pelo seguinte, como eu disse, como nação, nós não vamos ter competitividade para enfrentar a China, nós não vamos ter a mínima chance de fazer essa transição à economia de baixo carbono no século XXI, se não tivermos um sistema de ciência e tecnologia muito importante. E a base desse sistema é ter gente educada. Mas tem coisas mais do dia a dia e que até precedem essa questão de pressionar a empresa ou pressionar o governo. Veja bem, vou pegar um caso que está bem atual. Tem um debate hoje muito sério sobre se a gente devia ou não banir os sacos plásticos que a gente pega no supermercado. A gente sempre fala aqui no programa isso. Então tem uma rede de supermercados, inclusive, que já fez um compromisso que em tanto tempo vai acabar com os sacos plásticos. Outro dia mesmo saiu naquela página importantíssima da Folha de São Paulo, página 3, que tem nesse debate, um artigo de um químico mostrando com vários argumentos de que seria muito melhor que as pessoas fossem informadas de como usar o saco plástico bem feito, claro, porque tem vários tipos de saco plástico. Mas tem um saco plástico que é razoável, que se ele for bem utilizado, quer dizer, se a pessoa souber como utilizar o saco plástico depois do primeiro uso, certo, isso seria muito mais eficiente, é o argumento dele, do que essa ideia de que tem que banir, porque não tem um substituto com a mesma eficiência que ele, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou querendo tomar partido nesse debate. Eu quero dizer o seguinte, para você entender os argumentos dele, você precisa ter educação científica. Precisa entender, né? Tá certo? Você precisa entender o que ele está falando. Bom, outro exemplo.
Quando a gente constrói alguma coisa, tipo uma coisa tão importante como é em São Paulo, o Rodoanel. Bom, ninguém vai discutir aqui que o Rodoanel é uma coisa importantíssima, não é só para São Paulo, é para o Brasil. Exato. Porque imagine quantos e quantos caminhões que cruzam de norte a sul o Brasil e que tem que passar no centro de São Paulo. Não é? E o Rodoanel vem justamente permitir desafogar o trânsito na cidade, etc., e facilitar, inclusive, o sistema de transportes. Quer dizer, eu nem preciso enumerar todas as vantagens que tem o Rodoanel. Agora, é claro que o Rodoanel tem um custo ambiental muito sério. Ok. Tá certo? E que, quando você faz uma obra como essa, tem conflito. Tem conflito com pessoas que moram nas redondezas, etc, etc. Bom, como que a gente resolve hoje em dia essas coisas? Sempre que tem um conflito ambiental desse tipo, vai ter uma audiência pública. Né? É uma maneira de tomar determinadas decisões difíceis. Ou mesmo quando está se construindo uma hidrelétrica em algum lugar, vai ter audiência pública. Nessas audiências públicas, normalmente o que acontece é que as partes têm que levar seus técnicos. Argumentos técnicos, né? Não, as pessoas que vão à audiência pública e que vão ter que votar, inclusive, elas nem entendem o que essas pessoas vão falar. Exatamente. Então tem que ter conhecimento. Exatamente. A educação é a base de tudo. Quando a gente fala Isso é prioridade número 1, sem dúvida alguma. Gente, então vocês aqui, você vê que foi um programa aqui, o tempo voa, espero que vocês tenham gostado aqui da entrevista com o professor José Eli da Veiga, uma sumidade aqui, se a gente ficar falando aqui, vai falar 2 horas aqui e não vai ver o tempo passar. Então o único jeito é convidá-lo, não vou falar convocá-lo, porque o Fábio Feldman, ele fala assim, agora eu não sou convidado, sou convocado aqui no programa. Então vamos convidar ele novamente, professor José Eli da Veiga, para voltar no próximo programa, para a gente fazer um outro bate-papo aqui muito legal. E eu quero recomendar para vocês o site dele, para vocês entrarem e ver. Tem os materiais ali, o que você escreveu, tem muita coisa. Tem, né? Quer passar para o pessoal o endereço? Sim. É www.zeeli.pro.br. Eu vou explicar. O Zé Eli é a letra Z de zebra, 2 vezes a letra E de elefante, L de lata e I de Itália. E depois é ponto pro de professor, PRO.br. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar também o link do site dele, com a entrevista, com a matéria que a gente abordou hoje aqui, no site do nosso programa. Então você que está aí, acabando agora de ouvir o programa Desafios do Aquecimento Global, o nosso endereço é www.daglobal.com.br, D de desafios, A de aquecimento, global, tudo junto.com.br, para você ouvir aí novamente. E tem imagens também aqui do estúdio sobre a entrevista com o professor José Eli da Veiga, lá da USP. O programa chegou ao final. Zé Eli, muito obrigado mesmo pela sua participação e aguardo você numa próxima vinda aqui. Mais uma vez, quem agradece sou eu. Grande abraço para vocês, ouvintes. Tchau, tchau.